Senhor. Nós vamos ler aqui o versículo que será a base aqui da nossa meditação nessa noite. Nós vamos meditar com o tema Não Olhe para Trás. E o versículo diz exatamente assim, ó. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar e pedir que o nosso Deus, o Espírito Santo, nos ajude a entender melhor essa palavra aqui. Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença. Agora, Senhor, nós queremos a ajuda do Espírito Santo para meditarmos na Tua palavra, refletirmos, Senhor, mais um pouco da Tua palavra, Senhor, que nós possamos aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Mesmo nós conhecendo, Senhor, esse versículo, que nós possamos, Senhor, ter uma perspectiva diferente, que nós possamos tirar lições dessa palavra para as nossas vidas, Senhor. Usa, Senhor Jesus, essas palavras que serão proferidas para a edificação da igreja, da Tua igreja, Senhor. Que cada um de nós que está ouvindo, Senhor, seja aqui presencialmente, sejam os que estão conectados, Senhor, possam entender tudo que for falado e ser edificados por Ti. Que Teu Santo Espírito tenha liberdade para agir nas nossas vidas. Em Teu nome e para a Tua glória nós oramos. Amém. Glórias a Ti. Vocês podem se assentar. Esse versículo que nós acabamos de ler é bem conhecido, tem até música, né, baseado nesse versículo, e nós vamos pegar aqui um pouquinho e destrinchar aqui um pouco sobre esse conceito aí de não olhar para trás. Tem um jogador de beisebol dos Estados Unidos, ele era bem conhecido por falar sim, algumas palavras assim de impacto. Ele gostava de falar também assim, ó, não olhe para trás, porque algo pode vir e te atropelar. Ou algo que está vindo atrás aí vai te ultrapassar. Né? A Bíblia também nos fala isso, né? Para a gente não ficar olhando para trás. E a gente pode entender que é uma recomendação, né, da palavra de Deus, para a gente não olhar para trás. Porque quem está olhando para trás fica impedido de olhar para frente, né? Nós só podemos olhar em uma direção. Então, se você está olhando muito para trás aí, ou você olhar muito para trás, pode deixar você até depressivo, ficar pensando só no passado, pode levar você até uma derrota, né? Porque quem não está olhando o que está vindo pela frente, como diz aí até o próprio esse jogador aí, pode ser atropelado, pode ser ultrapassado. Mas nós vamos aqui estudar 3 pontos aqui que por que a gente não deve olhar para trás? E eu quero começar aqui lendo com vocês, se você puder, abre a sua Bíblia aí, em 1 João 1, do 7 ao 9. 1 João 1, do 7 ao 9, está escrito assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós não podemos ficar olhando para trás e pensando no que foi nosso pecado. Nossa, como eu errei naquilo, como que eu fiquei ali sempre naquele mesmo erro. Nós acabamos de ler que nós temos garantido aqui pela palavra de Deus que os nossos pecados são perdoados.
Então, por que nós devemos ficar olhando para trás pelos nossos pecados, que são pecados perdoados? Deus pega os nossos pecados que são perdoados e joga no esquecimento, lança fora os nossos pecados. Salmo 103 é muito específico quanto a isso. Vou ler aqui alguns versos do Salmo 103. Ele diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Olha o verso 9. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Olha aí, o Deus que perdoa os nossos pecados, Ele não fica nos jogando na nossa cara o que a gente fez. Aliás, quem faz isso é o outro, é o acusador. Ele que fica jogando na nossa cara, você já fez isso, você já fez aquilo. Nosso Deus é misericordioso, é bondoso. Aqui está escrito no verso 9, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Nosso Deus nos perdoou, acabou. Nós podemos olhar para frente e esquecer do passado, porque o nosso pecado foi perdoado. E a palavra de Deus fala que o nosso Senhor é assim. Então, nós não devemos ficar pensando nos nossos pecados do passado. Às vezes, até a gente olhando e comparando a nossa vida com a dos outros, assim, a gente olha assim, nossa, aquele irmão ou aquela pessoa era pecadora, mas hoje ela está tão feliz, parece que tudo foi perdoado. Mas aí quando a gente, com a gente mesmo, fica vindo aquelas acusações, né? Mas nós devemos ter essas palavras aqui na nossa mente, que o nosso Deus esquece de todos os nossos pecados. Quando nós pedimos perdão de coração, nós alcançamos esse perdão do nosso Senhor. Mesmo aqueles pecados mais sérios, mais complicados, o nosso Deus é misericordioso, é bondoso para nos perdoar e colocar no esquecimento o nosso pecado. Então, nós não devemos ficar olhando para trás por causa dos nossos pecados, não devemos ficar procurando os nossos pecados e buscando aí algo para nós ficarmos nos martirizando. Nós não devemos ficar olhando para trás também pelas derrotas que nós sofremos e às vezes até nos deprimiram. Tem coisa que, aquilo que eu falei, a gente fica lembrando e aquilo nos traz problemas, traz até depressão. Tem coisa que a gente fica lembrando e a gente fica com vergonha de coisa que a gente fez no passado, né? Mas isso aí muitas vezes nos prejudica. E uma verdade somente quem não tentou fazer alguma coisa é que não errou. Todo mundo que tenta fazer algo está sujeito a um erro, a uma falha. Mas, pegando a palavra de Deus também, lá no Salmo 37, olha o que está escrito. O Senhor firma os passos do homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Quando nós estamos fazendo as coisas da forma correta, nosso Deus está ao nosso lado. Ele
Ele está nos apoiando, e mesmo que nós tropeçamos, nós podemos contar com a ajuda dele, com o apoio dele. Ele nos segura. Nós não podemos permitir que o fracasso de algumas coisas influencie a gente. A gente não pode ficar nos lembrando de algo que nós erramos, no passado nosso. Nós não devemos ficar olhando para trás. O nosso Deus está ao nosso lado, nos levantando, nos cuidando da gente. Nós também não devemos ficar olhando para trás, lembrando do passado e considerando que o passado foi melhor do que ele realmente foi. Isso se chama saudosismo. Normalmente, nós temos saudade do passado e falamos, como era bom aquela época, como era bom quando eu fazia aquilo. E olha que nós temos alguns exemplos aqui na Bíblia que nos exemplificam isso, de que quando a gente fica lembrando do passado, muitas vezes a gente esquece de como realmente ele foi. Inclusive, tem estudos científicos comprovando que a gente só lembra de algumas partes das coisas que aconteceram. A gente não lembra exatamente de tudo. Nossa mente vai falhando, vai se esquecendo de alguns detalhes. Lá em Eclesiastes 7:10, está escrito assim: não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. A palavra de Deus está falando isso. Não entra nessa. Não entra nessa de ficar falando, por que o passado era melhor do que agora? A palavra de Deus diz assim, não diga, por que os dias do passado foram melhores do que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. E a gente tem exemplo do povo de Deus, de Israel, olhando para trás. Lá em Números 11:18 está escrito assim: diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. O povo de Israel tinha sido tirado da escravidão, estava sofrendo lá, Deus tira eles, estava levando para um lugar que era a terra prometida, eles estavam caminhando para algo prometido de Deus, e eles ficaram olhando para o passado. Eles esqueceram que eles eram escravos lá, que eles estavam sofrendo, e queriam voltar. Olha a memória falhando aí, olha a memória sendo atrapalhando o povo de Deus. Eles estavam caminhando com vários milagres acontecendo. E Deus dando água quando precisava, Deus dando a nuvem durante o dia para aliviar o calor, Deus dando fogo para aquecer eles durante a noite no frio. E mesmo assim, de vez em quando eles, eu quero voltar lá para o Egito. Nós temos o exemplo aqui de que essa memória, muitas vezes, ficar olhando para o passado não é bom. Às vezes, a distância que nós estamos de algo nos causa encantamento. Eu já estou longe de uma coisa, eu vejo algo muito bonito de longe. Quando nós estamos pertinho, a gente vê que aquilo lá tem detalhes, tem falhas. Muitas vezes nós não conhecemos uma pessoa, achamos ela perfeita. Quando nós vamos conhecer aquela pessoa de perto, a gente vê que tem falhas. Essa distância, às vezes, causa encantamento. E a distância do nosso passado também vai acontecendo isso. Quanto mais nós estamos longe do nosso passado, a gente vai lembrando com vontade de voltar. Nós não devemos olhar para trás. A nostalgia que nós sentimos assim não é completamente honesta. Tem e isso é algo que nós sempre fazemos comparações melhor. Nós não devemos ficar olhando para o passado e considerando ele melhor do que ele foi. Por isso nós devemos sempre olhar para frente.
Não, nós não devemos ficar olhando para coisas que aconteceram no passado, para conflitos, para brigas que aconteceram conosco, e isso pode nos trazer amargura, pode nos trazer até sentimentos ruins. Eu vejo pessoas que ficam remoendo coisa que já aconteceu, que já passou, que já foi resolvida. Para que ficar trazendo de volta algo que já foi resolvido? Se já foi resolvido, deixa no passado. Vamos olhar para frente. Nós não devemos ficar trazendo à memória algo que não faz bem para a gente. Lá em 1 Pedro 2, versículos 1 e 2, está escrito assim: livre-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Nós devemos querer para a gente algo bom, o futuro, algo definido por Deus. Não ficar olhando para o passado, não ficar remoendo coisas que não trazem coisa boa para a gente, coisas boas para a gente. Lá em Filipenses 3, nos versículos 13 e 14, também tem uma outra orientação da palavra de Deus, que é para a gente não ficar olhando para as nossas conquistas do passado. Às vezes nós conseguimos alguma coisa no passado e a gente fica olhando para lá, eu consegui, mas o futuro está vindo aí. A sua conquista já foi. Nós devemos sempre olhar para frente. Lá em Filipenses 13 e 14 está escrito assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se você já conseguiu alguma coisa, amém, Deus abençoou, você tem que louvar a Deus, mas nós devemos continuar com foco, olhando para o nosso futuro. Nós não devemos nos desviar. E se o nosso alvo está à frente, está no alto, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, olhar para trás, isso é desviar o foco. E olha aqui, se a gente dá uma olhadinha assim, uma desviadinha, nós temos um monte de testemunhas invisíveis que estão ali depois para ficar ou te incentivando a desviar, ou depois te acusando. Lá em Hebreus 12, 1 e 2 está escrito assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E o versículo 2 está escrito assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui a palavra de Deus não fala para a gente ficar olhando para o passado, olhando para trás, mas devemos estar olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos conduz, é Ele que nos diz qual o caminho a seguir, é Ele que vai nos trazer a salvação. Por isso que nós não devemos ficar olhando para o passado, olhando para os nossos pecados, para os nossos erros, seja até para as nossas conquistas. Nós devemos olhar para Jesus, seguir, continuar seguindo, continuar andando na direção dele. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos cantar isso, que nós vamos continuar olhando para o nosso Senhor Jesus.
lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Senhor, nos ajude a não desviar o nosso foco, o nosso olhar de Ti, Senhor Jesus. Que nós possamos sempre, Senhor, esquecer do passado, esquecer dos pecados, ó Senhor, e focar somente em Ti. Nós queremos, Senhor, estar andando para frente, olhando para Ti, olhando para a Tua condução, confiando em Ti, sabendo, Senhor, que o nosso alvo és Tu, Senhor Jesus Cristo. Nosso alvo é estarmos na glória contigo, Senhor, e nós olharmos para o passado com saudosismo, ou Senhor, com vergonha dos nossos pecados já perdoados. Que o Teu Santo Espírito esteja nos orientando, nos dirigindo, que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar nessa caminhada e nós focarmos somente em Ti, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que nós somos humanos, falhos, pedimos essa ajuda e que nós possamos praticar essa palavra em Teu nome.